Bom dia a todos. Carlos, obrigada pela apresentação. Hoje nós vamos falar sobre a influência da temperatura na atividade de água. Esse tema nos foi sugerido porque muitas pessoas medem a atividade de água, mas ou não anotam o valor da temperatura ou simplesmente medem em qualquer temperatura, temperatura ambiente, e depois não conseguem comparar o resultado com o seu próprio resultado anterior ou entre laboratórios. Então, nós preparamos o seminário para conversarmos sobre qual a importância de se medir a atividade de água em uma determinada temperatura. Para começar, vou contar um fato real. Ele está num desenho, mas é um fato real. Na Califórnia, tem um fabricante de barras de cereais que nós denominamos de Ted Bar. O Ted Bar, ele importava as suas castanhas da Índia para fazer as suas barras de cereais. O pessoal do controle de qualidade tinha determinado do recebimento do material que essas nozes, essas castanhas, deveriam ter a umidade entre 4,5 e 5,6. Nesse intervalo, o material, a matéria-prima, as nozes, estavam em perfeito estado. Se a umidade fosse abaixo de 4,5, a castanha vinha muito seca e ela se quebrava. Se a umidade fosse acima de 5,6, havia a grande probabilidade deste material mofar. Então, o pessoal da Índia, na hora de exportar, media a umidade, 4,9 estava dentro do valor pré-estabelecido e enviava por navio para a Califórnia. Chegando na Califórnia, eles tiveram vários problemas do material chegar com uma umidade acima e muitas vezes mofado. O que eles não previam nessa exportação é que durante a viagem da Índia para a Califórnia, no container do navio, a temperatura chegava até 45 graus Celsius. E isso alterava toda a história de água da castanha. Em paralelo, o pessoal da pesquisa e desenvolvimento do TEDx Bar estava com a missão de aumentar a vida de prateleira de 6 meses para 18 meses, ou seja, aumentar em mais de 2 vezes a vida de prateleira. E então, nessa pesquisa, para aumentar a vida de prateleira, chegou-se ao parâmetro atividade de água. A barra de cereais tinha uma umidade pré-estabelecida, mas não tinha um valor de atividade de água. Então, esse pessoal, pesquisando, viu que para aumentar a vida de prateleira era importante que se medisse a atividade de água, pré-estabelecesse o valor ideal de atividade de água. E isso chegou também à matéria-prima das nozes. E, para fazer a importação dessas nozes, foram traçadas isotermas. Isotermas é a medida da atividade de água em relação à umidade numa determinada temperatura. Ou seja, traçou-se isotermas em diferentes temperaturas, prevendo que essa noze sofreria alteração de temperatura durante a viagem da Índia para a Califórnia e estabeleceu-se qual era o valor de atividade de água ideal dessas nozes, não mais a umidade para a exportação ou o recebimento da importação pelo pessoal da TEDx Bar. A partir do momento em que eles estabeleceram qual era o valor da atividade de água, as nozes nunca mais chegaram mofadas e nem quebradas, certo? Não tiveram problemas de micro-organismos patogênicos
e seguiu-se a máxima para um aumento de vida de prateleira, em que, reduzindo a atividade de água, você tem um aumento da vida de prateleira do produto. Então, aqui a importância de você saber quais as condições de temperatura o seu material vai estar presente. Esta são alguns pontos importantes, principalmente citado pelo Dr. Labuzzo, que é o grande pesquisador na área de atividade de água e vida de prateleira dos produtos, e que ele cita aqui. Uma vez que o produto está processado, ele sempre é processado nas condições ideais. Na hora que ele sai da fábrica, ele está no seu ideal. E para conservar essas propriedades, essa condição ideal, é importante você saber qual vai ser a embalagem que vai preservar os atributos do seu produto, tanto no interior como no exterior da embalagem. Okay? Para você tentar manter o máximo de vida de prateleira do seu produto. Os parâmetros que devem ser monitorados, a composição gasosa. Se o seu produto é sensível ao oxigênio, você tem que colocar uma atmosfera modificada. A atividade de água ideal do seu produto. Se o seu produto vai sofrer tensão ou pressão mecânica. Se a luz influencia e a temperatura. Então, como exemplo da barra de cereais do TED, nem sempre, ou a maioria das vezes, a temperatura durante o processo de armazenamento e transporte, distribuição desse produto, ela não é ideal. Sofre abusos de temperatura durante o transporte. E quando se aumenta a temperatura, as taxas de reação elas aceleram, ou seja, acelera a degradação do seu produto. Então, verificar, fazer um estudo completo de temperatura do seu produto juntamente com a atividade de água. Como a empresa das nozes, das castanhas indiana, a maioria das indústrias só fazem medida de umidade. A umidade é um parâmetro quantitativo, ele deve ser feito, é importante que seja feito, e é utilizado o valor da umidade para você fazer o cálculo centesimal do seu produto. Quantos por cento tem de proteína, carboidrato, lipídios, micronutrientes em relação à base seca ou base úmida. Quanto eu tenho de proteína, incluindo a água, ou quanto eu tenho de proteína excluindo a água. Então, a umidade é um parâmetro importante para você fazer a composição centesimal do seu produto. A atividade de água é um parâmetro diferente da umidade. Ambos são relacionados com a água, mas é um parâmetro em que se mede o estado de energia da água em um sistema. O que significa esse estado de energia da água? Vamos colocar pelo exemplo de vasos comunicantes. Se eu tiver 2 containers com água interligados, eles estiverem na mesma altura, estarão em equilíbrio e não haverá movimento. Ninguém cede água para ninguém, porque a energia dos dois é a mesma. Se o meu recipiente menor estiver numa altura mais baixa do que este meu recipiente maior, a água virá do recipiente maior para o menor. E o oposto, se o meu recipiente menor estiver mais alto que o maior, a água virá do maior para o menor. Independente da quantidade de água nos recipientes, o que interessa é a energia. Aqui eu tenho uma maior energia cinética que vai mover a água. A atividade de água é exatamente essa energia que a água tem e a tendência que ela tem de ir de um lugar de maior energia para o de menor energia. Até alguns anos atrás, a definição de atividade de água era
água livre e umidade era água livre mais água ligada. Então, já há alguns anos, vem se modificando essa definição para um estado de energia da água. Então, o Dr. Labuza vem trabalhando bastante nessa definição de atividade de água, que é o estado de energia da água, porque em um sistema você não tem uma molécula de água livre, uma única molécula que não esteja de alguma forma ligada. Toda a água presente no seu alimento, no seu medicamento, no seu cosmético, vai estar ligada, ou mais fortemente ligada, ou mais fracamente ligada, dependendo da energia dessa água. Okay? Então, quais são as ligações, as propriedades de ligação da água? A água pode ter uma interação somente de superfície, pelo efeito da matriz, uma interação com solutos presente no seu produto, é um efeito coligativo, ou por capilaridade. A combinação dessas ligações com o ingrediente do seu produto é que vai reduzir a energia da água quando comparada com água pura, ou seja, vai te dar um valor de atividade de água. Vendo com um pouco mais de detalhe cada uma dessas ligações. Aqui eu tenho uma matriz polimérica, uma cadeia, sim, com pontos hidrofílicos em que a água é atraída. Aí nós podemos ver que a distribuição não é uniforme, sim, mas em alguns pontos eu tenho uma maior quantidade de água, dando a atividade de água deste produto, dessa matriz polimérica. Um polímero bastante conhecido é o amido. Sim, amido é formado por uma cadeia de carboidratos de glucose que possui muitas hidroxilas. Dependendo da temperatura, essas hidroxilas vão estar mais expostas, podendo fazer mais ligação com a água, ou se a temperatura estiver mais baixa, as hidroxilas fazem menos ligação com a água. A atividade de água, então, altamente dependente da temperatura, da exposição das hidroxilas, para se ter uma maior ou menor ligação das águas com o meu amido, com a minha cadeia de amido. As ligações coligativas, um outro exemplo, se eu tiver um meio com água e um soluto dissolvido. Aqui eu tenho menos quantidade de soluto e neste outro recipiente maior quantidade de soluto. Esse soluto se dissocia, algumas águas ficam ligadas ao soluto e outras vão evaporar fazendo a pressão de vapor nesse sistema. Se eu tiver mais solutos, eu vou ter uma maior dissociação, a água fica mais ligada e uma menor quantidade de pressão de vapor. Altamente dependente da temperatura, porque se eu tiver uma temperatura mais alta, eu tenho uma maior dissociação dos meus solutos, portanto, uma maior ligação da água, uma menor atividade de água. Um outro fenômeno, que é a capilaridade, a água entra nos capilares formados no produto e a tensão superficial, aqui, vai formar um menisco. Esse menisco, essa força, essa tensão superficial, vai alterar a ligação dos hidrogênios das moléculas das águas. Então, se eu tiver um menor raio no meu capilar, eu vou ter uma menor tendência ao escape da água. Aqui nós temos um estudo feito do raio desses capilares e a atividade de água. Então, quanto maior é o raio, maior a atividade de água, sim, menor a tensão superficial. Nos alimentos, 95% tem os capilares bastante grandes. Okay? Então, a função de se adicionar solutos ou redutores de atividade de água, porque se tem capilares bastante grandes e que a tensão superficial não vai ajudar a diminuir a atividade de água.
A atividade de água, ela deriva dessa equação do potencial químico da termodinâmica, onde o potencial químico de uma substância é igual ao potencial químico dessa substância pura, aos constantes de gás, a temperatura absoluta, num logaritmo neperiano da fugacidade. É essa fugacidade a tendência ao escape da água, da mobilidade, ou seja, da atividade de água. Então, se eu tenho um sistema fechado, hermeticamente fechado, e nesse recipiente eu coloco água até a metade. A água que está aqui, ela vai entrar em equilíbrio com o meu ar, formando uma umidade relativa, ou seja, uma pressão de vapor da água. Se num outro recipiente eu tiver minha amostra, também selada, ela vai entrar em equilíbrio com a umidade relativa deste ar, certo? A atividade de água é igual à pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, todo esse sistema numa constante de temperatura e pressão, certo? Ou seja, obedecendo à lei de Lewis e Randall, a atividade de água é a pressão de vapor da água na minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura, ambas a mesma temperatura. Apesar da temperatura não fazer parte da equação em si, ela é importante para os resultados. A atividade de água também é a umidade relativa de equilíbrio dividido por 100. Ou seja, se hoje a umidade relativa do ar está em torno de 85%, significa que a atividade de água do meio ambiente está em 0,85%. Então, uma vez que a atividade de água é dependente da temperatura, ou seja, a atividade de água altera com a temperatura. Essa alteração da atividade de água pode causar, se eu tenho produtos com multicomponentes ou multicamadas, a migração da água entre os componentes. Por exemplo, um biscoito com recheio a 25 graus Celsius, ambos têm a mesma atividade de água. Mas se eu alterar, colocar este meu biscoito recheado a uma temperatura de 30 graus Celsius, a atividade de água do recheio ficar diferente do biscoito e migrar a água, o biscoito perde a crocância e altera o meu produto. Então, por que isso ocorre? Por causa das ligações que nós falamos que a água tem, a dissociação da água, a solubilidade dos solutos em maior temperatura e a alteração do estrado da matriz do meu produto, vítreo para emborrachado. Transição vítrea, este é um assunto que a gente discute no nosso seminário de isoterma distorção. Então, a temperatura causa uma grande influência, principalmente nas soluções saturadas. Nós temos vários usuários do Aqualab que fazem soluções saturadas para testar, verificar a calibração do equipamento. Pode ser feito? Pode, mas precisa de muitos cuidados, porque solução saturada é difícil de ser preparada. Se cada uma das pessoas preparar, vai sair uma solução diferente. E solução saturada é muito dependente da temperatura. É um exponencial em relação à temperatura, ou seja, a temperatura influencia muito nas soluções saturadas. Então, nessa equação, nós temos o K1 e o K2, que são constantes para cada sal. Vocês encontram facilmente esse K1 e K2 na literatura. Eu selecionei alguns e coloquei aqui. Então, são essas constantes para soluções salinas saturadas. Para ver a influência da temperatura nas soluções saturadas, eu tirei
essa tabela de um artigo do Dr. Jorge Chirif, que é um grande pesquisador da área de atividade de água, feita em diferentes temperaturas. Esse trabalho foi feito junto com a Denise Jardim, que é uma pesquisadora do ITAL, do Instituto de Tecnologia de Alimentos de Campinas. Foi medido, então, diferentes soluções saturadas entre 15 e 37 graus Celsius. O NaCl, que é o sal de cozinha ou um sal bastante utilizado para se fazer solução saturada, vocês podem ver que a 15 graus Celsius, 0,753, conforme vai aumentando a temperatura, vai se diminuindo a atividade de água, chegando a 0,748. O cloreto de cálcio, cloreto de potássio, que também é um sal bastante utilizado, nós temos a 15 graus Celsius, 0,859, vai caindo conforme aumenta a temperatura, 0,823 a 37 graus Celsius. A maioria dos produtos, conforme aumenta a temperatura, tende a baixar a atividade de água. Mas existem exceções. Tem produtos que, aumentando a temperatura, aumenta a atividade de água. No caso das soluções saturadas, acontece do aumento da temperatura reduzir a atividade de água. Então, nós recomendamos que a verificação do equipamento seja feita com soluções insaturadas, ou seja, soluções de concentração molar conhecida. Por exemplo, o KCl, que saturada varia bastante, quando ela está numa concentração de 0,5 molar, nós temos que 20, 25 e 30 graus Celsius é uma solução bastante estável. O NaCl a 6 molar, olha, é uma variação pequena. Aqui vem a exceção, cloreto de lítio, em duas diferentes concentrações, conforme aumenta a temperatura, aumenta a atividade de água. Okay? Então, já que a temperatura influencia muito na atividade de água, é importante que toda vez que você for medir a atividade de água, você controle a temperatura. De alguma forma, se o seu equipamento possui um controle de temperatura, você deixa ajustada a temperatura em que vai medir e sempre mede naquela temperatura. Se você for fazer um estudo, você altera a temperatura e anota a temperatura em que você quiser fazer o seu estudo. Se o seu equipamento não possui um controle de temperatura, é importante que o seu ambiente esteja sempre controlada a temperatura para que a sua amostra tenha uma temperatura constante e possa ter resultados comparáveis. Portanto, é importante você controlar a temperatura da sua amostra para medir a atividade de água. Ok? Esperar. Se você coloca o produto com uma temperatura diferente do que está ajustado o seu equipamento, você tem que esperar com que haja a compensação, que entre em equilíbrio térmico entre o sensor e a sua amostra. Por que, então, quais os propósitos de se controlar a temperatura? Muitas pessoas fazem o estudo da temperatura versus atividade de água. Quero saber como o meu produto vai se controlar, vai se comportar em diferentes temperaturas por causa de sazonalidade ou por causa de regionalidade, no inverno ou verão, ou se eu mando para o sul, que é mais frio, ou se eu mando para centro-oeste, norte, nordeste do Brasil, que é mais quente, ou mesmo o que vai acontecer durante o transporte. Então, é importante estudar a atividade de água e a temperatura do seu produto. Se eu quiser fazer um estudo
acelerado de vida de prateleira, eu meço a atividade de água em diferentes temperaturas, em temperaturas mais elevadas, para avaliar o comportamento do meu material e fazer todos os cálculos de vida de prateleira. A vida de prateleira não é só a medida de atividade de água, é um conjunto de medidas, são vários parâmetros para determinar qual é o fim da vida útil do seu produto. A temperatura também é importante quando se faz a geração de isotermas. O próprio nome já diz, isoterma significa temperaturas iguais. Então, traça-se a curva de atividade de água correlacionada com umidade numa determinada temperatura. Para comparação de resultados entre laboratórios, ou mesmo no seu dia a dia, de um dia para o outro, ou de um turno para o outro, é importante que o valor da atividade de água venha anotado da temperatura para que os resultados sejam comparáveis. A temperatura também é importante para seguir algumas normas, conformidades governamentais ou o seu próprio procedimento. E eliminar as flutuações extremas de temperatura do ambiente. Se o seu ambiente varia muito a temperatura, o seu laudo de atividade de água 0,70 a temperatura ambiente não quer dizer nada, porque a temperatura ambiente pode variar bastante. Sim. Quem quiser fazer um estudo teórico, existe a equação de Clapeyron, em que você pode medir a sua atividade de água em duas diferentes temperaturas e depois fazer a predição da atividade de água em diferentes temperaturas. Okay? Eu coloquei esse slide aqui porque algumas pessoas me mandaram perguntas sobre atividade de água no estado congelado, de produtos congelados. Em produtos congelados, a atividade de água independe da composição do seu produto. A atividade de água é a pressão do gelo dividida pela água super resfriada. Okay? A atividade de água independe da composição da sua amostra e é unicamente dependente da temperatura. Então, aqui nós temos, esse é um estudo feito pelo Dr. Fedeman, de atividade de água da própria água, em diferentes temperaturas. Aqui nós temos os valores de pressão do gelo e da água super resfriada. Atividade de água a 0 graus Celsius é 1. Se vocês dividirem pressão aqui do gelo pela super resfriada, você vai obter o valor de atividade de água. Tá? E conforme vai caindo a temperatura, cai a atividade de água. A atividade de água da água a menos 50 graus Celsius é 0,62. Ok? Bem, quando a gente fala de temperatura, é importante a gente conversar também sobre a amostra, porque é a amostra que deve ser bem condicionada, bem preparada, para que você tenha bons resultados de atividade de água. Você pode medir a atividade de água de qualquer tipo de produto, líquido, sólido, pastoso, semissólidos, pó, certo? Como a atividade de água é um parâmetro qualitativo, não depende da quantidade de amostra que você coloca. O importante é que você coloque metade da cápsula ou preencha o fundo da cápsula de amostra, geralmente de 5 a 10 ml de amostra. Okay? Para prevenir que o seu resultado não seja real, seja fácil, você tem que sempre utilizar amostras, cápsulas de amostras limpas e secas. Se você não conseguir fazer a leitura imediatamente ao colocar a sua amostra nas cápsulas, é importante que você tampe a sua amostra, a sua cápsula. Se você precisar deixar
armazenado por um período mais longo, a sua amostra tampada, nessa cápsula tampada, passa em volta um parafilme ou um filme de PVC para que ele não perca água para o ambiente. Okay? Aqui estão toda a gama de material que você pode medir a atividade de água, desde matéria-prima até os seus produtos acabados. É importante que a amostra seja representativa e que você tenha sempre o mesmo procedimento, que seja consistente. Se você vai fatiar o seu produto, sempre fatie. Se você vai triturar, você sempre triture. Se você for ler íntegro, leia sempre íntegro. Uma vez fatiado e triturado, teste imediatamente a atividade de água. Okay? E toda a amostra deve estar em equilíbrio com o sensor do equipamento que você decidiu, na temperatura que você decidiu fazer a leitura. O máximo de diferença que pode ter entre a sua amostra e o sensor de temperatura é de 4 graus Celsius. Se a amostra estiver, se você ajustou para 25 graus Celsius, você pode ter a sua amostra de 21 a 29 graus Celsius. É uma faixa bastante grande. Se você ajustou o seu equipamento para 25 graus Celsius e colocou a sua amostra a 40 graus Celsius, a amostra vai estar muito quente e pode condensar água na superfície da câmara sensora. Ou, se você ajustou a sua amostra para 25 graus Celsius e colocou a sua amostra a 15, a amostra vai estar muito fria e vai levar um longo tempo de leitura, porque tem que alcançar o condicionamento térmico. E durante esse condicionamento térmico, pode alterar a atividade de água. Aqui tenho a leitura de algumas amostras do nosso dia a dia, feitas em diferentes temperaturas. De 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 graus Celsius. A maioria das amostras, olha, chocolate em pó, queijo, ameixa e mortadela, não sofreram uma alteração grande de atividade de água. O chocolate em pó a 15 graus Celsius estava 0,4293. Conforme foi aumentando a temperatura, foi aumentando a atividade de água. Nas duas últimas temperaturas, houve uma redução. A mortadela, que tem uma norma específica para ela, a atividade de água a baixa temperatura estava mais alta do que a alta temperatura, a atividade de água mais baixa. Na normativa que define a atividade de água da mortadela, não está citada a temperatura. Nós até entramos em contato com o mapa para que eles colocassem o valor de atividade de água e a temperatura em que se deve medir essa atividade de água. Por quê? Se você medir a 15 graus Celsius, a mortadela está fora do parâmetro. Se você medir a 45 graus Celsius, ela está dentro do parâmetro. Então, é importante que seja citado a temperatura em que se deve medir a atividade de água nessa normativa. Eu queria chamar a atenção para esse aminoácido. Esse aminoácido é de um cliente nosso, e não sei se ela está assistindo o nosso seminário, mas eu achei um produto muito interessante. Ele é extremamente higroscópico e olha a variação da atividade de água com a temperatura. Eu realizei inúmeras medidas com esse aminoácido para confirmar esses valores. A 15 graus Celsius é uma atividade de água alta, 0,9499.
Já com 20 graus Celsius tem uma redução bastante grande da atividade de água, de 0,94 para 0,74. Em 0,94 você tem o crescimento de bactérias patogênicas. A 20 graus Celsius você já não tem. Alguns fungos xerofílicos é que vão crescer. A 25 graus Celsius é um produto já não suscetível a desenvolvimento microbiano. E conforme vai aumentando a temperatura, olha como baixa a atividade de água desse produto. De 0,9499 para 0,2978. É um material extremamente higroscópico e muito dependente da temperatura em que se mede a atividade de água. Okay? Bom, a apresentação da influência da temperatura na atividade de água era essa que eu tinha para fazer. Aqui estão alguns canais de comunicação que nós temos. Nós temos o nosso site, nós temos 2 blogs que nós postamos assuntos sobre atividade de água, diversos assuntos, e no YouTube nós temos um canal em que temos os seminários, tanto da parte de atividade de água, quanto da nossa parte de solos e meio ambiente postados. Ok? Eu agradeço a participação de todos. Nós vamos abrir para perguntas. Segue aqui o meu contato de e-mail e os equipamentos da linha Aqualab. Este é o analisador de atividade de água portátil. Ele não possui controle de temperatura. É um equipamento destinado para inspeções ou para recebimento de matérias-primas. E a gente sempre aconselha que quem for utilizar este equipamento, utilize em um ambiente que tenha a temperatura controlada, a temperatura ambiente controlada, para não ter muitas oscilações de resultado devido à influência da temperatura. O equipamento da séries 4TE, é o equipamento com maior presença no mercado. Ele controla a temperatura entre 15 e 50 graus Celsius. Aquele estudo foi feito num equipamento 4TE, alterando então a temperatura de 15 a 45 graus Celsius. É o equipamento mais preciso, tem 4 casas pós vírgula, você pode fazer leituras com médias, equilíbrio longo, equilíbrio rápido, muitas funções que você pode utilizar neste equipamento. O outro Aqualab Pré, ele foi desenvolvido para o pessoal de indústria, ele condiciona a sua amostra a exatamente 25 graus Celsius, então toda vez você vai ter um resultado comparável com 25 graus Celsius, tem 3 casas pós-vírgula e é um equipamento bastante robusto para ser utilizado em processamento e também para aulas didáticas. Esse é o Aqualab VSA, gerador de isotermas. Então, muitos estudos da relação entre atividade de água, umidades em várias temperaturas, de 15 a 50 graus Celsius, podem ser traçadas com o VSA. E nós também temos um equipamento para análise de propriedades térmicas, onde você pode estudar condutividade térmica, difusividade térmica e fazer cálculo de calor específico, dependendo da sua matéria-prima. É o KD2 Pro. Ok? E agora nós abrimos para as perguntas. Obrigado, Tânia, pela apresentação. Obrigado a todos pela participação. Então, nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta pode submetê-la, enviá-la através da ferramenta GoToMeeting. Já recebemos algumas perguntas aqui. Então, por favor, mande suas perguntas que vamos passar a respondê-las. Antes de passar a responder as perguntas, nós temos aqui
alguns participantes, Tânia, perguntando sobre se uma cópia da apresentação será disponibilizada. Então, aos que chegaram depois da abertura, eu vou repetir a instrução. Na própria ferramenta do GoToMeeting, na sua tela, dá uma olhadinha, tem uma opção chamada Handouts. Nesse Handout aparece um link de um PDF. O nome do arquivo é Decagon Aqualab, influência da temperatura na atividade de água. Basta clicar nesse link que você vai baixar agora uma cópia do PDF. E como a Tânia explicou, dentro de algumas horas, uma cópia da apresentação com áudio vai ser postado no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/DecagonDevicesLatam. Então, a Tânia já colocou também no slide. Se você puder voltar ao slide, Tânia, por favor. É o link do nosso site no YouTube. Muito bem. Aí está. youtube.com/DecagonDevicesLatam. Queria aproveitar e mandar um abraço para Marta Xavier e também para Camila Carvalho, pelos comentários que enviaram para a gente aqui durante a apresentação. Obrigado pela participação de vocês. Tânia, nós temos uma pergunta. Deixa eu só me localizar aqui, perdão. Da participante Marta Xavier. Ela faz a seguinte pergunta. Tânia, a atividade de água está relacionada ao produto e umidade ao ambiente? Marta Xavier, e a pergunta é: a atividade de água está relacionada ao produto e umidade do ambiente? Marta, bom dia. Não sei se eu estou entendendo direito a sua pergunta, mas a atividade de água está relacionada ao seu produto. Sim. A umidade também é do seu produto. Ok? A umidade que se faz ou em estufa, você secando a sua amostra, pesando e secando a sua amostra em estufa, ou nas balanças com a lâmpada de infravermelho, ou por Carl Fischer. Também a umidade é do seu produto. Tinha ficado um pouco confuso quando eu falei de umidade relativa de equilíbrio. Essa é a umidade relativa do ar e vai influenciar atividade de água do seu produto. Por exemplo, se você tem um produto com atividade de água baixa, 0,40, e a umidade relativa do ar está alta, 80% de umidade relativa. A umidade do ar estando mais alta vai passar a água para o seu produto, porque, como diz o nome, é a umidade relativa de equilíbrio, vai entrar em equilíbrio com o seu produto. É por isso que se a gente deixar um pão em cima da mesa, ele começa a desidratar, porque o pão tem uma atividade de água mais alta do que a umidade relativa do ar. Ou se a gente deixar um leite em pó aberto, ele vai começar a melar, porque a atividade de água dele é baixa, a umidade relativa do ar é alta, ele vai começar a absorver a umidade relativa do ar. Então, tudo tende a entrar em equilíbrio, e essa água que entra em equilíbrio, que é água de fugacidade, é atividade de água. Não sei se era exatamente isso a sua pergunta. Nossa próxima pergunta é da participante Valéria. Ela diz: Tânia, bom dia. No caso de queijos, mortadela, qual a melhor maneira de realizar a análise? Devemos fatiar ou picar a amostra? Valéria. Valéria, a maioria do pessoal moe a amostra e coloca no equipamento para fazer a leitura. Você pode somente fatiar ou pode moer. O importante é que, se você decidir fatiar, toda vez você faça fatiado. Se você resolver fazer moído, toda vez você faça moído. O resultado só é comparável
se você tiver a mesma tratativa nas suas amostras. Mas a maioria dos nossos clientes costuma moer, triturar a amostra para fazer a medida de atividade de água. E se você triturar, faça a medida imediatamente. Tire do seu moinho ou do seu liquidificador, de onde você moeu, coloque na cápsula de amostra e faça a leitura imediatamente. Como você tem uma grande superfície de material moído, a tendência ao escape da água é muito grande e pode alterar a atividade de água. Muito obrigado, Tânia. Valéria. A próxima pergunta, Tânia, é da nossa participante Camila Carvalho. Ela faz a seguinte pergunta. Tânia, temos o Aqualab pré, porém o mesmo não fixa exatamente 25 graus para a leitura. Existe sempre uma variação. De acordo com a Farmacopeia brasileira, as leituras deverão ser realizadas na temperatura exata de 25 graus. Como explicar isso perante a legislação? Camila. Camila, o Aqualab Pré, ele ajusta a temperatura a 25 graus Celsius. Como eu falei, o equipamento, ele permite 4 graus acima, 4 graus abaixo. Então, se a sua amostra estiver a 22 graus Celsius, já vai começar a fazer a leitura de atividade de água. E como ele é rápido para terminar a leitura, antes de alcançar 25 graus Celsius, pode estar a 23, 23,5, ele já termina a leitura. Se você quer que a sua amostra esteja exatamente 25 graus Celsius, você pode deixar a sua amostra termostatizando em cima do aparelho, tampado, ou se a temperatura não for muito diferente de 4 graus Celsius, você deixa dentro do seu aparelho, faz uma primeira leitura, descarta e faz a segunda leitura, sem abrir a gaveta do Aqualab Pré. A segunda leitura, a sua amostra já vai estar condicionada para 25 graus Celsius. Muito obrigado, Camila, pela sua pergunta. Tânia, a próxima pergunta é do participante Rodrigo Stefani. Ele diz, Tânia, bom dia, gostaria de parabenizar pela apresentação. Tem uma pergunta sobre análise de atividade de água nos produtos congelados. Qual é o instrumento necessário para realizar uma análise em menos 20 graus, por exemplo? Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Eu acho que é o Rodrigo de Juiz de Fora, que nós conversamos sobre o Aquasorp, sobre as isotermas. Rodrigo, existem alguns equipamentos que fazem a medida de atividade de água por ponto de congelamento. Eles são mais raros, mas existem. Como foi dito, não interessa a composição do seu produto, tá? O que interessa é a temperatura. Então, você pode pegar a tabela, verifica lá, menos 20 graus Celsius, quanto é a atividade de água, que vai ser a do seu produto. Se eu voltar aqui os slides, a menos 20 graus Celsius, o seu produto vai ter em torno de 0,82 de atividade de água. Essa é a atividade de água da água, e o que interessa neste ponto é a temperatura. Você vai encontrar várias tabelas e você pode fazer o cálculo da atividade de água do seu produto, uma predição, ok? Mas por equipamento é mais raro, existem alguns equipamentos que só medem atividade de água por ponto de congelamento. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Vamos passar então, Tânia, a pergunta... Onde está a lista aqui? Da participante Satiana. Ela faz a seguinte pergunta. Tânia, gostaria de saber se realmente devemos considerar
as 4 casas decimais após a vírgula para considerar um aumento ou redução de atividade de água. Satiana. Satiana, depende do que você quer com o seu resultado. Se for para desenvolvimento microbiano, é importante 3 casas de exatidão. Se você está fazendo algum estudo de cinética, algum estudo de reações oxidativas, por exemplo, é interessante você ter mais casas, 4 casas de exatidão. Tá? Depende de qual é o propósito. Existe a legislação de presuntos de embutido, presuntos, salames, que tem 2 casas pós-vírgula de resultado. Então, vai depender bastante de qual é o seu propósito de estudo para se considerar 3 casas ou 4 casas. A maioria das publicações internacionais, dos periódicos indexados, solicitam resultados de atividade de água com 3 casas pós-vírgula. Muito obrigado, Satiana, pela sua participação e pergunta. A próxima pergunta, Tânia, é do participante Jovan Marques. Ele pergunta, Tânia, a temperatura da amostra deve ser inserida no equipamento exatamente na temperatura programada ou o equipamento consegue estabilizar a temperatura da amostra antes da leitura? Pergunto isso porque às vezes o equipamento diz que a diferença de temperatura está muito alta, porém o equipamento estabiliza e realiza a leitura. Jovan Marques. Gilvan, o ideal é que a temperatura da amostra esteja mais próxima do que está ajustado no seu equipamento. A leitura vai ser mais rápida e você não vai ter nenhuma interferência. Nos equipamentos das séries 4, 4TE, 4TEV, 4TE Duo, e nos equipamentos das séries 3TE, você consegue ajustar a diferença que você quer que comece a fazer a leitura. Como eu disse, o máximo de diferença que o equipamento suporta é 4 graus Celsius para começar a fazer a leitura. Então, se você ajustou para 25 graus Celsius e no 4TE ou no 3TE, está ajustado para que ele comece a fazer a leitura com 4 graus de diferença, se o seu produto tiver com 29 graus Celsius, ele vai começar a fazer a leitura. Se você ajustou a diferença para 1 grau Celsius, 25 graus Celsius, mais ou menos 1, o equipamento só vai começar a fazer a leitura se a sua amostra estiver entre 23 e 26 graus Celsius. E se a sua amostra estiver com 29 graus Celsius, ela vai dar temperatura muito alta, amostra muito quente e não começa a fazer a leitura, porque a diferença que você pediu é de 1 grau Celsius. Você pode até ajustar para meio grau Celsius se você quiser. Vai demorar um tempo maior para entrar em equilíbrio, mas vai começar a fazer a leitura exatamente a 25,5 ou 24,5, numa temperatura mais próxima do que está ajustado o equipamento. Então, os equipamentos da série 4TE e séries 3TE, você tem essa possibilidade de ajustar a diferença da amostra, da temperatura da amostra em que você quer que comece a fazer a leitura. Muito obrigado, Jovan, pela sua pergunta. Tânia, vamos passar então a pergunta da participante Perdão. A tela corre quando fecha, então acaba perdendo. A próxima pergunta aqui. Participante Débora Ferreira, ela diz, Tânia, com qual frequência devemos calibrar o equipamento com as substâncias NaCl? Débora. Débora,
o importante é saber com qual frequência você utiliza o equipamento. Se você utiliza no processo industrial, 24 horas, 7 dias por semana, é importante que você faça essa verificação e tenha muitas diferentes pessoas, 3 turnos de pessoas utilizando o equipamento, é importante fazer a verificação com uma periodicidade menor. Nós temos clientes que faz todos os dias, porque são 3 turnos e 24 horas por dia utilizando o equipamento. Então, devido à grande manipulação do equipamento e diferentes pessoas utilizando, fazem todos os dias. A grande maioria dos nossos clientes faz a verificação uma vez por semana. Ok? E a verificação nós recomendamos fazer com pelo menos 2 soluções diferentes, para que você possa traçar uma linearidade do seu produto. Então, uma atividade de água mais baixa e uma mais alta do que é o seu produto, para você verificar a linearidade da curva de calibração. Muito obrigado, Débora, pela sua participação. Obrigado, Tânia, por responder as perguntas. Nós estamos nos aproximando do horário que nós temos dedicado para essa apresentação nessa manhã, e nós temos ainda perguntas da Camila Carvalho, Elaine Santos, Rafaela Maceió, Valéria Magalhães, Rafaela, já foi, a Marta Xavier, Alex Matias, Satiara Moreira, Elaine Santos, Alex e Débora Ferreira. Então, só queria mencionar os nomes para dizer que essas perguntas não estão esquecidas. Nós não vamos conseguir respondê-las aqui ao vivo, devido ao horário já estar estourando, mas nós vamos respondê-las por e-mail e enviar a cada um dos participantes. Então, nesse momento, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a participação de todos. Nos colocamos à disposição para qualquer pergunta. Pode nos enviar um e-mail ou nos ligar por telefone, também podemos responder. E dentro das próximas semanas estaremos enviando um convite para o nosso próximo seminário. Nós temos procurado fazer um seminário científico desses, uma vez por mês. Então, enviaremos o convite para aqueles que estiverem interessados. Então, com isso, nós encerramos a apresentação, desejando a todos uma ótima semana. Obrigado, um abraço a todos.